dia, hoje são 22 de outubro de 2014, agora são 11 horas e 15 minutos, estou gravando de Bom Sucesso, em Guarulhos. O meu nome é Paulo Rodrigo de Lima, muitos amigos, conhecidos me conhecem como Paulo, outros tantos me conhecem como Rodrigo. E o objetivo deste vídeo é conversar um pouquinho com vocês a respeito do blog, através do qual, já há algum tempo, eu venho publicando uma série de poesias, contos, crônicas, pensamentos e objetos escritos não identificados. Estes os quais ainda não publiquei. Prometo que quando eu tiver a oportunidade de ver um desses objetos escritos não identificados, eu os publicarei também, com certeza. E eu gostaria de falar sobre o objetivo desse blog, o significado da palavra parresia e um pouco da história dessa minha tentativa, né, de lidar com as letras. Quanto ao objetivo do blog Parresia, cujo endereço é parresiablog.blogspot.com.br, através dele eu quero ter a oportunidade de criar, de dar vazão à imaginação, podendo trabalhar com diferentes possibilidades da linguagem, abordando os mais variados temas, tais como atualidades, temas históricos, política, economia, relações interhumanas, amor, filosofia, religião, né? E poder compartilhar esses pensamentos de uma maneira artística, né? Não necessariamente jornalística, tal como acontece em outros blogs, né? Não desmerecendo os blogs, todos eles têm a sua qualidade e tal, mas eu não me vejo com, né, a necessidade, né, e a capacidade também de ser um especialista. Por exemplo, o autor de um blog de culinária ou de um outro blog a respeito de dicas para utilizar a internet, um smartphone, um tablet e tal, né, na área de informática, ele tem que manjar muito daquilo, né? Um jornalista, um blog jornalístico, ele tem que ir atrás de fontes, atrás dos fatos, presenciar os acontecimentos, né? Se possível, ter fotos e provas e documentos que testemunhem aquela informação que ele colocou naquele blog. Eu não, eu quero ser livre. Se eu quiser falar sobre religião, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo. Se eu quiser fazer uma poesia, eu faço. Se eu quiser fazer um desabafo, eu faço também. Né? Não precisa ter conexão com algo que está acontecendo no mundo, né? Com as pautas da mídia. Tal. Eu não quero, né, ser apenas mais um microfone. Tem um microfone da Globo, do SBT, da Bandeirantes, eu vou pôr lá o microfone Paulo Rodrigo Lima para cobrir aqueles acontecimentos também. Não. Né? O que der na telha, o que não der, né? No máximo, né, o que ocorre no blog, e para quem acompanha já deve ter percebido, os temas abordados, eles podem se basear em efemérides, datas do ano que eu julgo importantes e que eu preparei alguma coisa sobre elas, tais como no dia 12 de janeiro, a respeito do terremoto no Haiti, no dia 11 de setembro, a respeito dos atentados, né, ao World Trade Center que ocorreu em 2001, né, a eleição que agora se aproxima, né, as eleições de 2014, estamos a 5 dias da eleição, mas também pode ocorrer coisas que não tem nada a ver com datas também, né? Essas semanas eu escrevi sobre o Mandela e não era necessariamente aniversário, né, comemoração sobre o Mandela, né? Veio o Mandela, achei importante, aliás, essa poesia já estava há algum tempo, né, sendo preparada, elaborada, tal, né? Nunca tive a oportunidade de vir ao mundo. Eu falei, não, hoje eu vou dar uma chance para ela, tal, do jeito que vier, né, será bem-vinda. E acabei publicando. Assim, a liberdade que eu consigo exercer ao elaborar esse blog, liberdade editorial, né, ela está relacionada aos temas, né, mas é uma liberdade também tal qual a liberdade que o marceneiro sente, né, quando ele pratica o seu trabalho, e é aquele marceneiro que ama o seu trabalho, os resultados do seu trabalho. Comigo também, né?
quando eu faço uma poesia, eu não sei se ela é melhor, não sei se ela é pior, mas é a poesia que eu consigo fazer, né? É a poesia que eu consigo fazer e eu amo, né? Eu amo esse ofício, né? Dá brilho nos olhos. Então esse é o objetivo do blog, é a liberdade. Bom, quanto ao significado da palavra parresia, que dá título ao blog, é uma palavra que eu achei muito interessante. Eu encontrei num dos livros que eu peguei emprestado no Centro Cultural de São Paulo, em Vergueiro, recomendo. O livro se chama A Coragem da Verdade, escrita pelo filósofo francês do século passado, do século XX, Michel Foucault, no qual ele aborda a palavra parresia e o conhecimento parresiástico como a coragem da verdade. Uma verdade essa diferenciada, porque o filósofo, com o discurso parresiástico, ele não tem medo de se expor atrás desse conhecimento, de dar a sua opinião e de pôr em risco, né, quem sabe, a sua relação com o seu interlocutor. Né? Não é um discurso preocupado com agradar, com elogiar, ou nem preocupado com xingar também, não está nem aí, a opinião dele pronto. O que nascer disso, desde que seja relevante do ponto de vista de quem está afirmando essa verdade, vai ser divulgado, vai ser defendido, né, com os resultados que tiverem. Um exemplo didático, eu posso fazer aqui uma poesia rápida, né? Parresia todo dia me dá azia, né? E fazer uma crítica a essa poesia através de três tipos de discurso. O discurso da filosofia socrática, o discurso da ciência, né, do estudo dessa poesia, e o discurso da parresia. Né? Um filósofo socrático poderia chegar para mim e perguntar: isso realmente é uma poesia? O que é a poesia? O que define a poesia? Né? O que é o belo numa poesia? Um cientista poderia vir: nossa, realmente é uma poesia, né? Tem rima no final, são 3 versos, uma estrofe, uma poesia direta, representa, né, o pensamento de uma época marcada por tais e tais acontecimentos. Né? E um filósofo parresiástico, ele ia chegar para mim e falar: ó, adorei por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ou achei uma bosta por causa disso, por causa disso, por causa disso. Esse é um exemplo didático e prático, né, para, segundo a minha visão, né, explicar. É que eu encontrei agora para explicar a parresia. E agora, por último, é um pouco da história desse meu contato com a leitura, com a escrita, e novamente com a minha tentativa de trabalhar com as letras. Né? Desde pequeno eu tive contato em casa, né? Havia da minha irmã uma máquina de escrever, né? E assim, eu havia como algo lúdico, uma brincadeira, né? Eu gostava de inventar, colocava folha de sulfite, inventava pequenas historinhas só para poder brincar com a máquina de escrever. Né? E quando eu tive o meu primeiro contato com o computador, na casa do meu tio, quando eu ia lá, eu inventava pequenas historinhas no computador, coisas bobas. Né? No computador só para poder digitar na tela, ver as letras aparecendo e tal. E quanto à leitura, né, o meu primeiro contato com a leitura mesmo, de pegar um livro e ler e se interessar pela história e tal, foi na escola, num dia, né, que, não sei, alguma bagunça que eu fiz e tal, fiquei com medo de entrar na sala e passei isso na terceira série, passei o tempo da aula na biblioteca, que era ao lado, na pequena biblioteca e tal. Peguei um livro lá e passei o tempo da aula lendo o livro. O livro Rita Está Crescendo. Não me vem à mente agora a autora. Peço perdão. E eu gostei.
né? Gostei, foi tranquilo, né? E eu quis repetir, né? Em outros dias, só que acabaram me descobrindo, né? Falaram, não, vai pra sala de aula e tal. Só que eu fui pra sala de aula, só que esse gosto por um ambiente reservado, calmo, tranquilo e tal, com uma boa leitura, permaneceu. Então, por um lado, o desejo da prática, né? Que nasceu de uma maneira lúdica, uma brincadeira e tal, e por outro lado o gosto pela leitura, que se mantém até hoje. Né? E na prática da minha escrita, da minha poesia e tal, estão essas duas raízes, né? E também tem uma relação muito próxima com a matemática, com a lógica. Né? Quem puder pegar e ler e analisar, vê que as relações entre as ideias, né, as palavras que estão aqui, que estão ali, elas têm não apenas uma relação de rima, né, elas têm uma relação lógica também, seja o som parecido, seja os significados, né, sinônimos, antônimos, parônimos, né? E quanto à história do blog em si, eu já havia feito um blog antes, né, no qual essa brincadeira de escrever e criar e tal, era o blog do Mali, né, o Mali que é a troca de posições do Lima, né, meu último nome e tal, que era um personagem alegre, nonsense, né, sem limites, né, de morais, muitas vezes éticos também e tal, e que ele também abria a possibilidade de fazer poesias de amor, carinho, amizade e tal. Só que aí chegou um momento, pô, caramba, né, Mali é algo adolescente, né, chega um momento que a gente quer buscar uma maturidade maior e tal. E aí eu decidi apagar tudo do blog do Mali, alguns textos eu perdi, outros eu consegui recuperar fuçando na internet e tal. E o Parresia Blog nasceu com esse desejo, né, de maturidade e de que seja eu realmente, né, não preciso me esconder atrás de nenhum personagem, né, quem está criando, quem está escrevendo e quem está compartilhando sou eu. E aqui eu finalizo o vídeo, né, depois de muitos cortes, de muitas emendas, né, tentativas, erros. Se tivesse feito um making of desse vídeo ia ter muitas gafes, tal. Mas esse é um novo canal que eu pretendo aos poucos desenvolver, tal, com as minhas opiniões, né, com as declamações das poesias que estão no blog, o áudio dos contos, das crônicas e tal. E pro ano que vem, né, se der, tomara que dê certo e tal, tô pensando, está nascendo um projeto diferente, né, diferente relacionado a vídeo também, tá? Então obrigado pela atenção, até a próxima.